Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X, 16 de setembro de 2019. Há alguns anos atrás, na época da ditadura na Argentina, no mesmo dia como esse, no 16 de setembro, após o golpe militar, a ditadura implantou uma coisa chamada a Noite do Lápis. Você sabe o que é isso? Eu vou tentar fazer uma correlação com o que aconteceu no passado, com o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Você vai se ligar do que está por vir aqui para frente. Hoje está na moda a gente falar sobre ditadura militar, como se fosse coisa boa, regime glorioso militar, seria a solução para o Brasil. Muita gente tem orgulho de ser fascista, o comportamento bizarro, agressivo, fanático, em torno de líderes falsos. É perigoso o que está acontecendo no Brasil hoje. Mas a história só está se repetindo, galera. Esse é o problema. Por isso que é interessante deixar a massa burra, sem saber o que está acontecendo, sendo guiada por outros estúpidos, mas mal intencionados. Vamos voltar lá para 1976, a Noite do Lápis. Depois de um golpe militar, o ditador argentino da época lá, que eu não me lembro o nome agora, eles implantaram um programa de governo que se chamava Processo Nacional de Reorganização, algo assim. É a mesma coisa aqueles atos institucionais do Brasil, onde eles determinavam algumas coisas aí, atropelando Constituição e qualquer tipo de lei e regra, para manter o poder deles, para se sentirem seguros. Então esse programa argentino da ditadura implantado pelos militares lá, dizia que eles tinham que combater a esquerda e neutralizar qualquer possibilidade, qualquer ameaça de uma resistência. E para isso eles podiam e estavam autorizados a passar por um processo de sequestros, tortura e até morte. Estava liberado, podia fazer isso. Se fosse em nome do governo argentino para combater a esquerda comunista, ou então para tentar manter a ordem e impedir manifestações e protestos, podia fazer qualquer coisa do tipo. Se você aplicar para os dias de hoje aqui no Brasil, a gente não está muito longe disso não, galera. Porque sequestros, o que é um sequestro? Você aprisionar uma pessoa contra a lei, contra a vontade dela e contra a lei, correto? Quando a gente fala de sequestro mediante extorsão, é que você prende essa pessoa pedindo um dinheiro em troca da liberdade dela. No caso, quando você não pede dinheiro, só a parte do sequestro, é o mesmo que pode acontecer no Brasil hoje, no estado de exceção, no estado policial que a gente vive aqui. Hoje você vê aí a Farsa Jato, por exemplo, que simplesmente usavam os procuradores junto com o juiz, e eles estavam lá extorquindo, manipulando delações, prendendo pessoas, ameaçando, coagindo, porque eles tinham um projeto de se envolver em política, ter alguns benefícios depois. Não é fora do normal, a gente vê aqui no Brasil, gente que é presa ilegalmente. Ou o pessoal da justiça aí atropelando a Constituição, ou o próprio governo que se dane. Inclusive eles estão aí com um pacto nacional de segurança, com a nova proposta do Moro lá, que também libera esse tipo de situação. Vamos prender e depois a gente vê por que a gente está prendendo. Então, é sequestro. O mesmo que aconteceu na Argentina em 76 e aqui no Brasil, na época da ditadura militar, eles estão legalizando hoje, e o pior, com apoio de muitos da população, que possivelmente vão ser vítimas disso no futuro, quando eles perceberem a desgraça do que eles fizeram e forem reclamar, se é que eles vão ter coragem para isso. Então está liberado sequestro na Argentina em 76 e liberado hoje aqui no Brasil também. Também tinha a questão da tortura, porque era para conseguir as confissões. Cara, mediante tortura nem é confissão legítima. A pessoa fala o que quiser, o que puder e o que precisar para parar com a dor. E alguns métodos de tortura do regime militar, tanto aqui do Brasil como da Argentina ou no Chile, eram absurdos, cara, eram bizarros. Alguns tinham até aquele sadismo sexual, como o pessoal do Paraguai e do Chile, e até aqui no Brasil, de abusar sexualmente da mulher como forma de tortura. Outros também recorriam até a torturar crianças, ou pelo menos as vítimas perante os seus próprios filhos, para aumentar o impacto da tortura. Então era algo assim que a gente fica escutando, sobre os caras disparar com fuzil, introduzir na vagina da mulher quente, ou no ânus do cara que era vítima ali, que estava sendo torturado. Explorar a vagina da mulher com alguns insetos como barata, ou então um rato. Eles faziam isso constantemente, choques, pancadas.
né? Sabe, era um negócio absurdo você achar que o governo, a justiça, né, era liberada e achava isso legítimo. E hoje você vê que pessoas aqui no Brasil acham isso o máximo. Que tem que fazer isso mesmo, que era certo, que estava justificado, né, saudando o Ustra, né, homenageando o Stroessner, o Pinochet. É absurdo, cara. Pois é, mas na Argentina aconteceu isso lá, né, e estava liberado, né, nesse programa, nesse processo nacional de reorganização. E a outra parte era a questão das mortes. Tá, liberado. Ó, se precisar, se for esquerdista, né, manifestante contra o governo, mata e já era. De preferência, some com o corpo. O que está acontecendo aqui no Brasil, né, com esse projeto nacional de segurança aí do Moro, do governo, de alguns caras aí? Liberar a polícia para matar. Porque quando você fala que o policial vai poder matar e não vai responder pela morte, aí fica naquela apelação, né? Um discursinho, né, hipotético, na verdade hipócrita, de dizer, não, mas o policial está agindo de legítima defesa. Quando o policial age em legítima defesa, ele já está amparado pela lei. O que eles querem é que não tenha mais leis a respeito disso. E a polícia não serve ao cidadão. A polícia serve ao Estado, cara. É isso que você tem que pensar. Antes de achar que é justo e legítimo o policial defender sua vida e matar um ladrão, também acho muito certo. Existem situações que não tem como você estar ali julgando o policial. Né? Ele tem que se defender e muitas vezes tem que agir primeiro para não morrer. Agora você dizer que a polícia vai poder matar e não vai sofrer consequências, a questão da... É tudo lícito. Né? Não tem justiça, não tem lei, só faz o registro da ocorrência e está liberado. Cara, isso é muito perigoso. Lembra do que eu falei agora para você aqui. A polícia não serve ao cidadão, não serve à sociedade. Ela serve ao Estado. E o Estado é criminoso. Se um dia você for reclamar de alguma coisa contra o Estado, num protesto, numa manifestação, né, ou sei lá, na sua própria liberdade de expressão, criticar o governo, o Estado pode muito bem usar essa polícia, que serve a ele, para te atacar, cara. E não só coagir, intimidar, não. Para mandar te matar. E não vai responder por isso. Então você está dando liberdade para os policiais matarem. É só uma questão de doutrinar e criar o fanático na cabeça desse policial aí, desesperado por uma questão do emprego, seguir ordens, né, que senão ele vai ser punido e prejudicado. Pronto, você tem um soldado perfeito. Vai ser tudo em nome, né, da lei, da ordem. E aí vão combater. Qualquer um que for contra o governo é esquerdista, como é hoje. E está liberado. Então, sequestro, tortura e morte, como aconteceu lá no passado. Então o que ficou conhecido como a Noite do Lápis, lá na Argentina em 76, né, depois desse programa estabelecido por eles, que está em atividade hoje no Brasil de maneira disfarçada, o governo tinha lá os seus inimigos, né, um grupo guerrilheiro, né, que estava contra a ação da ditadura, a ação dos militares golpistas. Se eu não me engano, o nome do grupo guerrilheiro de esquerda da Argentina lá, que na verdade não era exatamente só de esquerda, né, ele era de oposição aos golpistas, chamava Montoneiros. E eles eram bem radicais. Eles sabiam que essa questão de revolução e resistência contra o sistema, ainda mais repressivo como era, não dava para fazer com apito, panela, né, e fantasia de palhaço. Tinha que ir para as cabeças, tinha que pegar em armas para combater o sistema, para combater o Estado. Então, eles eram, né, meio radicais, eles eram agressivos e precisavam ser assim. Senão eles seriam exterminados muito facilmente. A única coisa que o governo respeita, ou na verdade teme, é uma reação popular agressiva. Enquanto for reação popular, né, pacífica, bovina, como acontece aqui no Brasil, essas manifestações lixo que tem aqui, pessoal com faixinha, tirando selfie, aí tá tranquilo pro governo. Não precisa nem repreender. É só manipular aquele Zé Povinho ali. Agora quando o povo vai para cima do Estado, né, tacando fogo, ameaçando, né, as autoridades, aí o governo tem que reagir, ele sente o impacto. E o problema é que ele aumenta, né, o seu poder de repressão para controlar isso. Então tinha um atrito com esse grupo montoneiro. Esse grupo montoneiro estava, né, mobilizando, né, a oposição e a resistência popular legítima, juntamente com seus ideais e princípios, para resistir, para derrubar esse governo golpista. Correto? Até aí é tudo legítimo. O problema é que esse grupo montoneiro começou a pressionar, né, algumas entidades, alguns órgãos, a apoiar as ações deles. No caso, tinha a União dos Estudantes da Argentina, que tinha uma outra sigla lá que eu não me lembro agora. Como se fosse a UNE aqui no Brasil. Então o grupo montoneiro queria que o pessoal aderisse ao movimento deles. Esse grupo de estudantes da Argentina, eles não eram tão radicais a princípio. O negócio deles era protestar contra o governo, porque a maioria era estudante, não estava, né, naquele pique, naquele treinamento, naquela causa ideológica de pegar em armas contra o Estado.
Mas a ideia deles era peitar o governo, pedindo educação, pedindo saúde, pedindo retorno social, pedindo para reduzir, né, o preço das passagens para estudantes. Não tem nenhuma semelhança com o que acontece no Brasil hoje, cara. É exatamente o que acontece no Brasil hoje. Os manifestantes aí, que ainda não pegam em armas, e estão aí em protestos e manifestações legítimas, pedindo educação, por exemplo, pedindo saúde, pedindo respeito na área social, ou pedindo uma coisa simples, que é facilitar o processo educacional, reduzindo o preço da passagem de ônibus para estudantes. Exatamente o que acontece no Brasil hoje, cara. E muita gente apoia a repressão contra essas ações, mesmo elas sendo assim meio que legítimas, se você parar para pensar. O povo está só pedindo educação, pedindo saúde, pedindo segurança, e tem gente que é contra essas manifestações. É absurdo o que acontece no Brasil hoje, mas já aconteceu no passado. Então o governo da Argentina não gostava desses protestos, dessas manifestações. E juntamente com a ideia de ter que aumentar a repressão contra esse grupo guerrilheiro montoneiro, que estava fazendo uma ligação com outros movimentos, no caso a União dos Estudantes, justificou a ação do governo, que se infiltrou no meio dos movimentos, identificou os seus líderes e na noite de 16 de setembro de 1976, saiu prendendo um monte de jovens lá, entre 16, 17 e 18 anos. Sumiu com os moleques. Pelo que eu sei da história, acho que somente 2 ou foram 4 que conseguiram sobreviver, porque eles deixaram. O resto é dado como desaparecido da ditadura, ou seja, eles mataram. E fora a questão do processo que eles passaram lá de torturas. Porque eles foram sequestrados, torturados e a maioria assassinado. Então a noite do lápis, em 16 de setembro de 76, durante o regime militar na Argentina, na verdade a ditadura militar na Argentina, serve muito para o que acontece no Brasil hoje, 16 de setembro de 2019. Então eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, só para você ver e fazer uma ligação com o que aconteceu no passado, que é muito semelhante ao que acontece hoje aqui no Brasil. Eles estão planejando implantar muito futuramente aí, se já não está ocorrendo. Porque já é meio que autorizado, só falta legalizar com o apoio popular, o sequestro, a tortura e a morte. Se você for esquerdista, manifestante contra o governo, você está ferrado aqui. Não vai se limitar só à censura ou à crítica política, não. Eles vão para a parte da repressão pesada. E depois vai estar liberado para te perseguir, para te prender, para te torturar, para te matar. Tudo para implantar um governo fascista. Na época, a ditadura militar na Argentina também usava o modelo fascista de governo. Assim como está sendo implantado aqui no Brasil hoje. Valeu a atenção de vocês. Procura saber mais sobre essas notícias aí, sobre a noite do lápis, sobre o regime militar na Argentina, a ditadura, o comando fascista, o que acontece hoje no Brasil, o que aconteceu no passado na América Latina, Operação Condor, assassinos econômicos, CIA. Procura saber, cara, que você vai ver que está acontecendo de novo hoje e muita gente acha isso normal, ou não entende, ou não reconhece o que aconteceu no passado. Valeu.